Oi pessoal, hoje a gente vai falar da Hatsan nova. Como você sabe, fica ligado que vem coisa boa por aí. Essa arma eu diria que ela é praticamente uma evolução da AT-44. Essa arma ela pega a AT-44 e troca algumas coisas nela que fazem com que ela seja um pouco mais moderna. Ela mantém o mesmo padrão de sempre da Hatsan, né, voltado para uma carabina de força, sem reguladora. Ela não vem com reguladora, coronha simples, madeira, né? E algumas características no bloco principal que se mantém no padrão da Hatsan. Algumas diferenças: ela vem silenciada, com o cano completamente silenciado, né? Essa versão nova da Hatsan, né? A versão nova da nova, ela tem uma redução de aproximadamente 30% no volume do ruído que um AT-44 faria. Ela tem um esquema de cilindro, né, de 500 cc. Isso dá uma autonomia a ela muito maior do que a AT-44, porém aumenta um pouco no peso. Essa arma é uma arma bastante pesada. Você pega ela, você sente que ela é maciça, ela é bruta, né? E por causa do peso e por causa do cilindro, ela é um pouquinho desbalanceada. Se solta, ela cai um pouco para frente. Então o centro de gravidade dela acaba sendo deslocado para frente, né? Você vê, ele não é tão central ou mais próximo da empunhadura onde você está, né? Isso te faz cansar um pouco. Essa arma pesa em torno de 5 quilos, o que é um absurdo para uma arma PCP, né? É muito pesada. Por causa do cilindro, do formato do cilindro, o fio probe ele não entra mais na ponta, ele entra nessa abertura, na parte do bloco, e ele tem uma tampinha, né? Você para encher, você tem que empurrar a tampinha para fora usando o fio probe. Você pode ver aqui, tentar tirar. Quase não tem unha. Vamos lá. Pronto. Esse é o pininho, essa é a tampinha da parte onde você encaixa o fio probe. Fio probe padrão Hatsan, mesma coisa. O magazine dessa arma é igual da T-44, vem com 10 tiros, né? 10 espaço para 10 chumbos. A parte da segurança, né? Toda vez que você puxa o side lever, ela automaticamente já trava a arma, né? Para algumas pessoas isso é bom, para outras pessoas isso é ruim, mas é o padrão da Hatsan, né? Ela manteve esse padrão. Vocês podem ver que a semelhança com uma T-44 é bastante grande. Você tem a versão dela sem reguladora, né? Essa aqui é a versão nova, e existe a versão super nova que teria a reguladora. Porém, essa arma é voltada para força, ela é uma arma 100% para campo. Eu sempre insisto no uso da arma, né? O que a arma foi feita, foi construída para ser. E essa é uma arma 100% para campo. Você pode até usar ela para fazer uma competição? Pode, né? Mas ela não vai te dar o rendimento
que outras armas PCP te dariam com relação a competições, a tiros de extrema precisão, como o SBR, por exemplo. Vocês veem aqui o sistema que trava o magazine, mantiveram o mesmo, mesma coisa o side lever. Uma coisa que essa arma tem que a T-44 não tem, e isso é muito bacana. Ela tem um sistema que não permite que o magazine rode se ele já tiver dado carga num chumbo. Lógico, se você manualmente rodar o magazine, se você tirar o magazine, encher de novo e colocar e fechar, ele vai carregar 2 chumbos no cano. Mas se você mantiver ele aqui, fechar eu abri ele todo, fechei ele todo, vocês observam que ele não roda, exatamente porque ainda não foi disparado. Eu achei essa arma um pouco, apesar da redução dos 30%, para ser uma arma com o cano completamente silenciado, eu achei essa arma um pouco barulhenta. Eu esperava um pouco menos de ruído para uma arma 100% silenciada como essa. Ela vem com uma parte, a ponta do cano você pode desrosquear para adicionar um silenciador a mais, ok? Mas em se tratando de uma arma, FSB, Full Shrouded Barrel, que é o caso dessa daqui, não deveria ser necessário, Ela é bem mais alta, por exemplo, do que a Benjamin Marauder, que é uma arma que tem o mesmo formato, o cano completamente silenciado. Disparando aqui para mostrar para vocês, a questão do barulho. Mais uma vez, a trava, precisa estar voltada aqui. Eu achei relativamente alto, para uma arma que deveria ser mais baixa o som, ela é bem alta. Algumas coisas que essa arma vem já de fábrica. Ela vem com um trilho, embaixo para você colocar um bipé, facilita bastante. Ela já vem com esse swivel, eu não sei, eu esqueci o nome, esqueci o nome em português, mas essa travinha para você pendurar a bandoleira, facilita para quem vai para o campo. São determinadas coisas, que você vê que a arma é fabricada, ela é pensada para o campo e não para competição. A coronha dela é uma madeira bonita, é uma madeira simples, sem muitos detalhes, padrão mesmo da Hatsan, Ela é bem parecida com a T-44 nesse ponto também, Mais uma vez, ela é uma arma pesada para você empunhar. Ela tem, por ela ser uma carabina, você, para segurar ela em campo, você precisaria, manter ela firme próximo do seu corpo, e por isso ela não deveria pesar tanto na parte da frente. Mas o que você sente é quando você segura ela na parte da frente, ela pesa, ela cai. Se você solta ela aqui, a tendência dela é cair para frente. Outras armas que têm esse mesmo deslocamento de peso para frente, por exemplo, a Sumatra. Então, para quem atira com Sumatra, essa aqui vai ser doce de leite. Mas para quem atira com armas como a T-44, que é um pouco mais balanceada, e o peso, o centro de gravidade é deslocado para a parte traseira, se pegar uma dessa, vai sentir um pouco mais a questão do peso. Porém, essa é uma arma extremamente forte, As especificações técnicas a gente vai mostrar, e vocês vão ver que ela é uma arma que o foco,
como eu disse, é campo, né? É uma arma que entrega muita energia, ela é feita para a potência, né? O que se espera dela é uma alta potência. Bem pessoal, vamos aqui com as informações técnicas da Hatsan Nova. Lembrando que essa versão não possui válvula reguladora de fábrica, como é de costume das armas fabricadas pela marca. A arma é grande e pesada, medindo cerca de 1,10 m e pesando 4,4 kg sem luneta. O cano mede 58 cm e é o padrão de canos da Hatsan. Com cilindro de 500 cc e pressão interna de até 250 bar, a arma ganha muito na contagem de tiros. Ela pode vir nos calibres 4,5, 5,5 e 6,35 e nessa versão tem coroa em madeira. O municiamento é via side lever, o magazine rotativo suporta 10 chumbos. O gatilho mecânico de 2 estágios, a trava automática e o trilho para 11 e 22 mm são exatamente os mesmos da T-44. Essa arma tem foco principal voltado para uso em campo, entregando uma enorme quantidade de energia. No teste do cronógrafo, a Hatsan Nova mostra que para quem precisa de potência, ela é uma grande opção. Mesmo na menor VO, ela entrega quase 300 metros por segundo, chegando a 50 joules. Em média, a VO foi de 304,7 metros por segundo, gerando 54,5 joules. O spread se mostrou no padrão de armas não reguladas, fazendo 8,2 metros por segundo ou 27 fps. E aí pessoal, vamos lá. Como sempre, a gente vai fazer os testes dessa arma usando uma ROC Panorama 2A7x32. Eu sempre falo, eu gosto de lunetas pequenas, elas extraem o melhor que a gente pode ter da arma. Nós vamos fazer teste apenas com 3 chumbos, um mais pesado, um médio e um pouco mais leve. Isso para mostrar o rendimento dela com as 3 faixas de pesos de chumbo, ok? Testes a 25 metros, chumbo direto da lata. Vamos lá? Fica ligado. Fala pessoal, vamos lá para o teste de performance, já está tudo preparado aqui. A gente vai começar com JSB de 15,89 grains, depois vamos para o Air Arms de 18,13 grains e depois para o RWS Superdome de 14,5 grains, certo? Vamos lá, vamos ver o que essa arma pode fazer. Como era de se esperar de uma carabina voltada para campo, né, com essas características, como é o caso da Hatsan Nova, ela agrupa melhor com os chumbos mais pesados. O chumbo da Air Arms, né, fabricado pela JSB, de 18,13 grains, fez 0,45, né? É um furo que dá para tampar com um dedo. É um nível de precisão muito bom para uma carabina tão forte a 25 metros. O JSB de 15,89 grains, ele deu 0,82, ele teve um flyer, né, vocês veem aqui. O grupo principal, 9 tiros, ele deu 0,82, vai aparecer as fotos aí para vocês. E o chumbo mais leve, como era de se esperar, ele agrupou um pouco menos, mas vocês veem que o grupo principal, né, não teve flyer, é uma coisa importante, mostra também a qualidade do chumbo. O grupo principal deu 0,9, praticamente empatado com o JSB. Então vocês têm uma carabina muito potente, né, entregando muita energia, seja no JSB, ou no RWS, ou no Air Arms. Ela vai performar bem em qualquer uma dessas, principalmente se você for usar essa carabina para campo. E é isso aí. Esse foi o review completo da Hatsan Nova em português. Se vocês gostaram, clique aí no gostei. Isso ajuda muito a gente.
se inscreva no canal, a gente precisa fazer os números desse canal crescerem, para as empresas notarem que a gente existe. E é isso. Espero que tenham gostado. Ratsan Nova para vocês. Abraços e bons tiros!